Olá, gente, como vocês estão? Mais um encontro da disciplina Legislação Ambiental. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Semana passada a gente introduziu o assunto, falou sobre os objetivos, falamos sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos. Alguns instrumentos. Tem dois instrumentos que a gente não vai falar hoje, porque vai ter uma aula específica para eles, que são instrumentos que são extremamente importantes para a gente, então a gente vai falar só sobre eles. E hoje a gente vai dar uma geral nesses instrumentos, tá certo? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz aí ao todo 13 instrumentos, No seu artigo 9º, ela determina aí quais são os instrumentos para viabilizar, para executar a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, dentre esses instrumentos, a gente tem estabelecimento de padrões de qualidade, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental, incentivo à produção e instalação de equipamentos voltados para a melhoria da qualidade ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, penalidades disciplinares ou compensatórias, Relatório de Qualidade do Meio Ambiente. Esse é um dos instrumentos que a gente não vai falar sobre ele. Por quê? Então, já vou fazer uma pausa aqui, uma parte, falar um pouco sobre ele. Esse relatório de qualidade do meio ambiente, ele é de responsabilidade do IBAMA. Ele deveria ser divulgado anualmente, Mas é um dos instrumentos que ainda não foi implementado desde 1981. Só foi divulgado até hoje um relatório de qualidade. Em 2011, houve uma tentativa, de se sistematizar esse relatório. Foram definidos os indicadores ambientais que entrariam nos relatórios de qualidade posteriores, porém esse relatório ele não tem sido publicado, E aí, com essa falha, esse instrumento que ainda não foi implementado, a gente também tem aqui prestação de informação relativas ao meio ambiente também está comprometido. Embora que o poder público ele produza muitas informações sobre o meio ambiente, porque é obrigação aí do poder público, em todas as esferas, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, Mas aí não está garantido ainda porque existe esse outro instrumento que não está implementado, Então não está completamente implementado. Aí temos ainda o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e instrumentos econômicos. Esse último instrumento aqui foi inserido recentemente assim, Não foi em 1981. Em 1981 só ia até o 12º instrumento. O 13º instrumento ele é mais recente, E aí vamos falar um pouco sobre o primeiro instrumento, que é padrões de qualidade ambiental. Então, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão deliberativo e consultivo que integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente, lembra lá da aula passada, Ele é o responsável por estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade ambiental, E o que danado é essa qualidade ambiental? Então, a qualidade ambiental, ela vai ser um juízo de valor atribuído às condições do meio ambiente em que os níveis de poluição não comprometam a saúde da população. Então, qualidade ambiental, ele está muito ligado à saúde, certo? Então, normalmente a gente mede essa qualidade ambiental em termos de saúde da população, porque o que é qualidade para o meio ambiente? Qualidade é uma coisa que é subjetiva, É um valor subjetivo. Então, para a questão da qualidade ambiental, a gente usa aí essa questão como referência, como baliza à saúde da população, certo? E aí, esses padrões de qualidade, tanto são padrões de qualidade dos componentes do meio ambiente,
padrão de qualidade do ar, da água e do solo, como padrões para emissão de poluentes, tá? Então, são dois tipos de padrões distintos, mas ambos visam a saúde das pessoas. E aí alguns exemplos, né? A gente tem aí o PRONAR, que é o Programa Nacional de Qualidade do Ar, que foi definido aí na Resolução CONAMA, número 5 de 89. Esse programa, ele estabeleceu padrões de qualidade do ar, criou uma rede nacional de monitoramento e também fez o inventário das fontes e dos poluentes atmosféricos. O que é um inventário, né? É um levantamento, foi feito todo o detalhamento. Quais são as fontes? A indústria tal, o local tal, tá certo? Então, todos os elementos que contribuem de alguma forma lançando poluentes atmosféricos estão listados lá nesse inventário. Bem como quais são os poluentes que são lançados, né? Não basta dizer quem está lançando poluente, mas também qual é o poluente que está lançando, tá? Esse monitoramento da qualidade do ar, ele consiste na implementação de estações que coletam o ar, tá certo? Instaladas em diversos pontos das cidades, né? Não são todas as cidades que têm essas estações, principalmente localizadas em distritos industriais, locais com grande fluxo de veículos. Então, esses são os locais onde a gente encontra mais essas estações, tá? Então, é como se fosse um filtrozinho onde o ar passa. Quando o ar passa, aquele equipamento faz a análise e identifica quais são as substâncias que estão presentes naquele ar, tá certo? E aí, alguns exemplos, né? A gente tem aqui alguns poluentes: material particulado, que envolve fumaça, poeira, minérios, ozônio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio. São alguns poluentes que, né, são monitorados, tá certo? E aí, a qualidade do ar, ela vai variar de boa a péssima, em função da quantidade desses poluentes que estão presentes, né, no ar. Então, se a gente tem até 50 microgramas por metro cúbico de ar de material particulado, essa qualidade é considerada boa. À medida que aumenta, chegou a 420 microgramas por metro cúbico. O ar já tem uma qualidade péssima, tá? E assim é feito para todos os poluentes que são monitorados, tá? Lembrando aqui, alguns são medidos em micrograma por metro cúbico. O monóxido de carbono, ele é medido em parte por milhão, tá certo? Então, até 4,5 partes por milhão de monóxido de carbono, a qualidade é boa. Acima de 30 partes por milhão, aí a qualidade já é considerada péssima. Lógico que a gente tem que considerar que no ar não vai ter somente material particulado, né? Não tem somente monóxido de carbono. Vai ter uma presença aí de vários compostos diferentes. Então, todos esses compostos, esses quantitativos, né? Aí eles vão compor aí um indicador de qualidade do ar, tá certo? Outro exemplo são os níveis de ruído. Lembrando que níveis de ruído, aí a gente já tem aí o limite considerado como aceitável para áreas habitadas, visando o conforto acústico de acordo com a norma brasileira 10.152, tá? De 87. Então, a gente tem aí para localidades, né? Hospitais, escolas, hotéis, residências, auditórios, restaurantes. Quantos decibéis, né, são aceitáveis, né? Até quantos decibéis é um nível de ruído aceitável para estabelecer um padrão de qualidade do ambiente, né, em termos de conforto acústico. Então, a gente tem aqui, ó, numa escola, por exemplo, dentro de uma sala de aula, ele é entre 40 a 50 decibéis. Já nas áreas de circulação, a gente tem aí um nível de ruído, um limite aceitável maior, tá? Hospitais, entre 40 e 50 também, principalmente, né, nas áreas de onde há os doentes, tá? Residências, se for nos dormitórios, de
de 35 a 45 decibéis. Então, também são estabelecidas essas normas de conforto ambiental, ok? Outro exemplo que está bem ligado aí a gente, né, a área de saneamento, é a Resolução CONAMA 357 de 2005. Tá? Essa resolução, lógico, a gente não vai falar sobre a resolução aqui, ela é material da disciplina de saneamento, de poluição e impactos, tá? Mas só para a gente entender, ela tanto traz o padrão de qualidade da água, como ela traz para a emissão de poluentes, tá? Só lembrando aqui, ó, ela tanto traz esse daqui, um padrão de qualidade do componente, que no caso é a água, como também traz um padrão para a emissão de poluentes. Tá? Então, ó, aqui a gente tem a classificação em águas doces, salobras e salinas, né, de classe 1, 2, 3, 4 e especial, tá certo? Então, quando a água doce é considerada de classe 2, quando ela tem a cor até 75 mg de platina por litro, turbidez até 100 unidades nefelométricas, sólidos dissolvidos até 500 mg por litro e assim sucessivamente. Ó. Oxigênio dissolvido na classe 2 tem que ser maior ou igual a 5. Classe 1, ela deve ter uma qualidade melhor, é mais restritiva. Então, ó, maior ou igual a 6, tá? Desculpa, gente. Não vai ter edição, viu? Então, vocês vão conviver com meus espirros e meus acessos de tosse. Então, né, classe 1, que é uma classe melhor, ela tem parâmetros mais restritivos, à medida que vai, né? Ó, classe 4 tem alguns parâmetros que já não tem nem limite, né? Ele só traz aí pH e que tem oxigênio dissolvido pelo menos maior ou igual a 2 mg por litro, tá? E aí tem a continuação, né, aqui de águas salobras e águas salinas, ok? Então, aqui, ó, é padrão de qualidade da água. Para a água ser considerada doce classe 2, ela tem que apresentar essas características. Classe 1, essas características, tá? E aí, na tabela 10, está lá na norma também, né, na CONAMA, ela já traz padrão para emissão de poluentes, que no caso é o lançamento de efluentes. Então, por exemplo, para eu lançar um efluente num determinado curso d'água, ele tem que ter aqui, ó, ferro dissolvido. No máximo, 15 mg por litro de ferro. Não posso lançar um efluente cuja concentração ultrapasse 15 mg por litro de ferro, tá? Cromo, meio miligrama, né? Aqui só tá metais pesados, né? Cianeto, 0,2 mg por litro de cianeto no máximo, tá certo? É o valor máximo que o efluente pode ter de concentração para ser lançado num curso d'água, né? O ideal é que não tenha nada disso, né? E essa tabela, ela continua, tá? Aqui são só alguns parâmetros que eu trouxe para mostrar a vocês. A tabela, ela fala basicamente parâmetros inorgânicos. Em relação a DBO, por exemplo, ela traz eficiência de tratamento, né? Você tem que reduzir a carga orgânica do efluente tantos por cento para poder lançar. Ele não diz o máximo que pode ser lançado no curso d'água, tá bom? Mas aí, uma mesma norma trazendo tanto o padrão de qualidade da água, quanto o padrão para emissão de poluentes. Um outro instrumento é um zoneamento ambiental, tá? Então, o zoneamento, ele é um instrumento de planejamento cujo objetivo é regular a ocupação do solo e a exploração dos recursos naturais através da análise da viabilidade ambiental das atividades econômicas. Que danada é isso? Então, primeira coisa, quando a gente fala em zoneamento, a gente vai pensar em zonear, dividir em zonas, em áreas, tá? Então, tem uma figurinha aqui, né? Zoneamento ambiental na Amazônia. Então, onde vocês virem aqui esse verdinho mais vivo, são áreas com manejo sustentável. Esse amarelinho mais claro são áreas produtivas, né? Já esse amarelo aqui mais mostarda, mais escuro, são áreas frágeis. E o restante, esse azulzinho ou acinzentadozinho verde, são áreas protegidas, tá? Então, isso é um tipo de
zoneamento, tá certo? E aí a gente tem, hoje se fala muito em zoneamento ambiental e produtivo, ou zoneamento econômico ecológico. Por quê, né? Ele visa, aqui, exploração dos recursos naturais, análise de viabilidade ambiental das atividades econômicas. Então, por isso que ele é zoneamento econômico ecológico. Então, como é que esse zoneamento ele surge? O Estado, né, a instituição, Estado, ela admite que a ocupação desordenada do território é a responsável pelos prejuízos de ordem socioambiental. Então, se houve uma ocupação desordenada, é preciso se estabelecer agora, nesse momento, uma ordem. Então, zoneamento, ele nada mais é do que um ordenamento territorial. Então, ele é um instrumento de ordenamento do território, ok? Qual é a finalidade do zoneamento? Controle espacial das atividades, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais. Então, essas são as principais finalidades aí do zoneamento econômico ecológico. E aí a gente tem algumas características, né? O zoneamento econômico ecológico, ele propõe o uso de recursos dentro de limites pré-estabelecidos ou capacidade de suporte dos ecossistemas. Ou seja, né, o responsável por realizar o zoneamento, ele vai definir quanto de recursos pode ser utilizado naquela área, tá? Então, existe aí esse uso dos recursos, ele vai ser pré-estabelecido. E ele ainda identifica fragilidades e potencialidades territoriais. E aí, vamos pensar de novo, né, na questão do ecológico-econômico, né, na economia. Imagine que aqui no sertão é uma região cujo solo é apropriado para o plantio de milho, né? Aí uma pessoa resolve plantar cana-de-açúcar. Sem ser cana-de-açúcar lá no Rio Brás de altitude. Tô falando cana-de-açúcar na parte baixa, né? Na parte seca. Esse cultivo, ele é ambientalmente bom para a nossa região, né? É um cultivo que demanda bastante água, tá? Que para poder você fazer o manejo da cana, exige a questão de queimar, né? Que não é uma coisa que seja boa para aqui, para a região. A questão de exigir muita água não é uma coisa também. Você vai tirar a água que seria para outros usos para poder irrigar a cana-de-açúcar, né? Das duas, uma. Ou a sua cana não vai prestar, ou, né, você vai ter que ter um investimento muito alto para produzir. Então, o plantio de cana-de-açúcar não é uma potencialidade aqui do nosso território. Tá? Ele é uma fragilidade. Então, não é economicamente nem é ambientalmente viável. Tá certo? Então, não sei se deu para entender mais ou menos. Existe outro tipo de zoneamento também. Quer dizer, existem vários tipos de zoneamento, tá? O zoneamento, ele surgiu, né, inicialmente, né, com os princípios do urbanismo, tá? Então, o primeiro zoneamento, quando se começou a falar em zoneamento, se falava principalmente de zoneamento urbano. Então, eu sempre dou o exemplozinho de zoneamento urbano. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, imagine aí que você tem uma cidade, que eu vou desenhar a nossa cidade quadrada, né? Quem já pagou essa disciplina comigo sabe que eu sempre faço esse desenho. Eu posso estabelecer zonas aqui dentro da cidade. Então, eu posso estabelecer aqui uma zona residencial. Ixi, não sei escrever não, gente. Uma zona comercial e uma zona industrial, por exemplo. O que é que isso quer dizer, né? Na zona residencial, ela pode ser prioritariamente residencial, tá? Então, basicamente, vão existir residências.
Numa zona comercial, ela é prioritariamente comércio e industrial, prioritariamente indústria. Em alguns lugares, pode ser uma zona exclusivamente industrial, ou seja, não pode ter casa nenhuma, tá? Então, nem pode ter comércio. Então, o zoneamento vai depender das necessidades. Por que que isso é importante? Por exemplo, essa questão do zoneamento urbano. Vamos pensar em termos de saneamento. A produção de resíduos sólidos de uma área residencial, ela é igual à de uma área comercial? Não, né? Tanto o tipo do resíduo quanto a quantidade do resíduo são diferentes, tá certo? Isso também vai interferir, por exemplo, na coleta, tá? Imagine aí a coleta de lixo nas áreas residenciais, né, nos bairros. Ela passa 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, qualquer horário, qualquer dia da semana, né? Digamos assim. Mas pensa aqui em Afogados. Imagina, lá na Manuel Borba, que é uma área prioritariamente comercial, o caminhão da coleta de lixo passando às 10 horas da manhã do sábado. Vocês acham que dá certo? Né? Então, veja, em áreas comerciais, a coleta ela é realizada prioritariamente à noite, pela madrugada, de manhã bem cedinho, antes do início ou após o encerramento das atividades, né? Para não atrapalhar, não comprometer o fluxo daquelas zonas comerciais, tá? Então, isso é um exemplo da importância do zoneamento urbano. Outra coisa, uma área que seja exclusivamente industrial, a indústria ela tem um tipo de efluente característico da indústria, que muitas vezes tem produtos químicos. Ela tem emissão de poluentes atmosféricos. Imagine você morar lá no meio do distrito industrial do Curado, com aquele monte de fábrica de metalúrgica, lançando aquela poluição no ar e você lá dentro, lá no meio, confinado, respirando aquilo ali. Né? Então, por isso que existe, né, as zonas que são estritamente industriais e algumas tipologias de indústria só podem ser instaladas nesse local. Imagina aqui em Afogados chegar uma indústria e se instalar aqui no meio da cidade, né, no meio das casas. Então, não é permitido isso na maioria das cidades, né? Pelo menos as cidades que têm zoneamento urbano não é permitido, tá? Então, lembra que zoneamento, ele tá aí focado, né, principalmente na questão de fragilidades e potencialidades, tá? E o zoneamento, ele foi instituído aí pelo Decreto 4.297 de 2002, bem depois, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, esse instrumento de organização do território, ele deve ser obrigatório, né, na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. E ele deve incluir, né, medidas e padrões de proteção ambiental com vistas a assegurar a qualidade ambiental. Lembrando que a qualidade ambiental envolve todos os componentes, né, do ambiente. Água, solo, né, questão da biodiversidade, o ar, tá certo? E aí deve também garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Então, o decreto 2002 ele traz aí ferramentas para a gente viabilizar o zoneamento ecológico econômico. Um outro instrumento é o incentivo à produção e instalação de equipamentos, né, de tecnologias limpas. Por quê, né? O uso de tecnologias limpas, né, elas visam o quê? Uma produção mais limpa, prevenção da poluição, tá? Isso quer dizer o quê? Se você tem uma indústria que lança um poluente na atmosfera que é extremamente perigoso para a saúde, vai se haver o incentivo que você use equipamentos, filtros modernos, tecnológicos, para que haja o tratamento dessa emissão atmosférica que você gera, para que quando ela for para o ar, ela não vá com esses materiais contaminantes, tá? Então, existe aí, né, diversos
diversas ferramentas para se incentivar essa produção e instalação de equipamentos, como os MDL, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, tá? Um exemplo é o PROCONV, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Atmosféricos. Então, o PROCONV ele é voltado... não é veículos atmosféricos não, tá? É controle da poluição do ar por veículos, tá certo? Não existe veículo atmosférico. Então, ele é voltado aí basicamente para os veículos, né? Carros, caminhões. Então, existe uma resolução do CONAMA que trata aí do PROCONV e de como deve ser feito. Inclusive, uma das consequências do PROCONV, né, que é o controle da poluição veicular, é justamente o que acontece em São Paulo, que é o rodízio de veículos. O rodízio de veículos em São Paulo ele foi iniciado para não apenas diminuir o trânsito, mas principalmente diminuir a emissão de poluentes atmosféricos, tá certo? Ele é decorrente do PROCONV, foi uma das medidas que a Prefeitura de São Paulo tomou para atender aí esse controle de emissão de poluentes atmosféricos devido aos veículos, tá? Existe também outro exemplo, né, de mecanismos de desenvolvimento limpo, né, tecnologias limpas, é o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora, conhecida como Programa de Silêncio, tá certo? Ela é estabelecida aí pela Resolução CONAMA 02 de 90, que ela visa o quê? Controle do excesso de ruídos, principalmente proveniente de circulação de veículos, má localização de aeroportos, indústrias, etc. Então, olha aí de novo a importância do zoneamento, né? Indústria lá no meio da cidade fazendo ruído, não é legal. Bota a indústria lá no lugarzinho dela, no distrito industrial, tá? Questão de localização de aeroportos. Essa questão de localização de aeroportos é um pouco delicada porque normalmente as cidades foram crescendo, se expandindo e em vários lugares os aeroportos ficaram no meio da cidade, como é o caso, por exemplo, da cidade do Recife, né? O aeroporto internacional de Recife, ele está bem no coração da cidade, ali entre Boa Viagem e Setúbal, no meio das casas, né? Então existe uma geração de ruído muito grande. Quem mora ali naquelas proximidades, né, é dia e noite escutando a aterrissagem. Mas aí a culpa não é do aeroporto, né? O aeroporto já estava lá. A cidade é que se expandiu naquele sentido. Então, normalmente quando se faz novo aeroporto, aí se faz afastado, né? Mas aí no caso o Recife preferiu reformar aquele aeroporto que tinha um pequenininho, fez aquele aeroporto gigante e manteve no mesmo local, tá? Mas isso acontece em várias cidades. São Paulo, né? A gente tem o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. Congonhas, ele fica bem no meio da cidade de São Paulo, né? Guarulhos já é mais afastado, porque foi feito depois. Belo Horizonte, a gente tem o aeroporto da Pampulha, que é lá no centro da cidade. Também um local que não seria adequado. Até porque se um avião cai em cima de um monte de casa, tá? Não é legal, né? Mas aí foi feito um novo aeroporto, que é o aeroporto de Confins, que é fora da cidade, é bem longe, inclusive. E outros locais, né, que fizeram novos aeroportos e colocaram os aeroportos fora da cidade. Lembrando, Recife manteve lá no mesmo lugar, né? Isso acaba gerando também uma desvalorização imobiliária, tá? Você tem ali casas excelentes próximo ao aeroporto, mas que tem uma desvalorização imobiliária muito grande por conta da questão do ruído, tá? Então, o objetivo é melhorar. Então, a gente tem aí vários equipamentos eletrônicos, hoje em dia, que são equipamentos silenciosos. Existe até um selo, né, de equipamento que emite baixo ruído, de equipamento silencioso, né? Isso faz parte também de uma melhoria na tecnologia, né? Produção e instalação de equipamentos, tecnologias limpas, prevenção da poluição. Lembrando que ruído é uma forma de poluição, tá? Então, os próprios eletrodomésticos que a gente tem em casa, ventilador, ar-condicionado, eles têm lá um selo de ruído baixo, né?
batedeira, que é um negócio que faça mais zoada do que batedeira, mas hoje em dia já tem umas batedeiras bem silenciosas. E secador de cabelo ainda não conseguimos, né, meninas? Quem nunca quis um secador de cabelo bem silencioso, né? Mas ainda estamos na luta. Por favor, incentivo aí a produção de tecnologia limpa para secador de cabelo. Um outro instrumento, gente, é a criação de espaços territoriais protegidos. Então, espaços territoriais protegidos, quem define essa proteção, primeiro é o poder público, né? Quando a gente falou lá na aula sobre Constituição, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, que esses espaços territoriais, eles são instituídos por lei, tá certo? Então, o espaço territorial protegido, ele é qualquer parcela do território nacional que seja merecedora de proteção ambiental, vinculando o uso dos recursos naturais existentes ao que está definido na norma, na lei, tá? Coloquei uma figurinha aqui que está coloquei em transparência para não atrapalhar o texto, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Fala, por exemplo, do SNUC. SNUC é Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, as unidades de conservação são espaços territoriais protegidos, mas não são apenas as unidades de conservação, né? Então, esses espaços, eles visam o quê? Preservar e proteger, né? Amostras de toda a diversidade de ecossistemas e também a proteção, né, da evolução das espécies. Então, além das unidades de conservação que a gente já falou, a gente tem aí a questão dos quilombos, áreas tombadas, monumentos arqueológicos, sítios pré-históricos, locais de interesse turístico, corredores ecológicos, floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar e Pantanal. Então, aqui, só para a gente lembrar, né? Uma figurinha aqui, ó. Forte das 5 Pontas, localizado no Recife, né? Que não tem 5 pontas, como vocês podem ver, só tem 4. Mas ele passou a ter 4 porque uma foi destruída. Ele tinha 5 pontas, tá certo? Mas aí, numa das batalhas que Pernambuco passou, uma das pontas foi destruída e ele foi refeito apenas com 4. Então, essa construção, ela é aí, né? Uma área tombada, né? Ela é tombada pelo patrimônio histórico, tá? Aqui tem uma figurinha, né? Que é uma inscrição rupestre, uma pintura rupestre. Essa pintura rupestre é na Serra da Capivara, né? No Piauí, tá? São Raimundo Nonato, que é um dos principais sítios pré-históricos do mundo, tá certo? Não é só do Brasil, é do mundo. Lembrando, né, que aqui na nossa região a gente tem um sítio pré-histórico, né, um sítio arqueológico, a Serra do Giz, tem inscrições rupestres, e a Serra do Giz, ela é uma unidade de conservação estadual, ela é uma área protegida. Não apenas por questões de haver um sítio arqueológico lá, né, mas também pela questão do estado de preservação da Caatinga, que é uma área bem conservada de Caatinga, né, com vegetação nativa num bom estado de conservação, e diversas espécies que são endêmicas da região estão presentes nesse espaço e, por isso, ela se tornou uma unidade de conservação estadual, no caso, e é protegida por lei, tá? CNIMA, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Então, o CNIMA, ele é justamente aquele instrumento, né, que vai organizar, integrar, compartilhar e disponibilizar as informações ambientais dentro do SISNAMA. Então, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, compete ao Sistema de Informações do Meio Ambiente promover esse intercâmbio de informações entre os diversos órgãos integrantes. Então, tem que estar tudo lá no computador, né? Em bases computacionais, podem ser sistemas de informações geográficas, relatórios, gráficos, uma série de informações ambientais que são produzidas pelos diversos órgãos, e aí no CNIMA ele vai juntar, né, esses dados, essas informações, e vai disponibilizar, né, para todos os integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
tá? Também o CINIMA, ele vai aí trazer a questão da elaboração de indicadores ambientais. Esses indicadores servem para a gente mensurar a qualidade ambiental, tá certo? Então, aí são os principais, né, os indicadores, né? Os indicadores, eles estão relacionados à atmosfera e mudança do clima, biodiversidade, governança, produção e consumo sustentáveis, qualidade ambiental, recursos hídricos e terra e solos. Então, os indicadores estão distribuídos aqui dentro, né? Aqui são os indicadores gerais e aqui dentro tem os índices, outros índices, né? Outros indicadores aqui dentro, tá? Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Então, a gente vai ter dois cadastros técnicos federal, tá? A gente tem o AIDA e o APP. AIDA é Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. O que é o AIDA? Tá? Ele é o cadastro de pessoa, que pode ser física ou jurídica, que trabalha com consultoria técnica, né, na área ambiental. Então, eu sou formada em tecnologia em gestão ambiental, então eu resolvo prestar serviços de consultoria ambiental, né, elaborar planos ambientais, sistema de gestão ambiental. Então, para eu prestar esse serviço, eu obrigatoriamente tenho que me cadastrar lá junto ao IBAMA, no Cadastro Técnico Federal de Atividades, tá? Então, esse instrumento ele visa aí justamente listar todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que trabalham nessa área, tá certo? A pessoa física ou jurídica, ela precisa, né, renovar seu registro a cada 2 anos, tá? E pronto, e é como eu tinha falado, né, ele é justamente um censo, né? Ele é para a gente saber quem são as pessoas, os profissionais, qual é a habilitação técnica dessa pessoa, em que ela é formada, tá certo? E com que ela trabalha, tá? Então, aqui um exemplozinho, você pode consultar lá no site do IBAMA todas as pessoas que têm cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, ou até mesmo aquelas que não têm, que não estão regulares, mas em algum momento já se cadastraram, tá? Então, eu fiz uma consulta aleatória pelo estado de Pernambuco e apareceu lá todos os profissionais do estado de Pernambuco que estão no cadastro técnico federal, tá certo? Então, eu peguei o exemplo de um aqui, né, que eu ocultei aqui o nome e o CPF, tá? Mas, ó, diz qual é a ocupação, ele é tecnólogo em meio ambiente, e a área de atuação que é elaborar projetos ambientais, tá? E aí ele diz que na presente data, a pessoa física acima possui certificado de regularidade, válido aí até 27 de outubro de 2020. A regularidade é que é válida até outubro, tá? O cadastro, você precisa renovar a cada 2 anos. Aqui não tem a data do cadastro da pessoa, tá certo? Consultei outros nomes que apareceram lá. A maioria não estava regular, ou seja, em algum momento se cadastrou, mas não está regular, não fez a atualização dos dados, alguma coisa. Então, mas mesmo assim, essas pessoas estão listadas lá no Cadastro Técnico Federal, e são pessoas que podem trabalhar, né, elaborar projetos e tudo mais, só regularizar sua situação, tá? E aí a gente tem o Cadastro Técnico Federal APP, Atividades Potencialmente Poluidoras. Então, esse cadastro aqui, aquele era para cadastrar, o AIDA, né, é para cadastrar pessoas que prestam serviços, que dão consultoria na área ambiental. Já o APP, ele identifica as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que estão sob controle ambiental e fiscalização ambiental, conforme previsto na lei federal. Ou seja, são aquelas atividades, as pessoas que exercem, as empresas, indústrias que exercem atividades potencialmente poluidoras. Então, se vocês clicarem nesse linkzinho aqui, né, lá no site do IBAMA, ele traz a tabela de quais são as atividades que estão
sujeitas ao cadastro técnico, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Só para mostrar a vocês, né? Vou abrir aqui o link. Deseja abrir, ele vai abrir um arquivo em PDF, tá? Porque, estão vendo aqui, ele está em PDF, né? Aqui. Então, ó. Calma que a internet tem que colaborar também, né? A gente tá fazendo aqui, é quase ao vivo. Eu não tinha deixado aberta aí o arquivo para vocês, tá? Então, por exemplo, ó, tá vendo? Então, aqui tem dizendo: extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, material elétrico eletrônico, material de transporte, madeira, papel, celulose, borracha, couros e peles, indústria têxtil. Todas essas indústrias aqui, produtos alimentares e bebidas, alguns serviços de utilidade. Que serviços? Produção de energia termoelétrica, destinação de resíduos de esgoto sanitário e resíduos sólidos urbanos, tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos, tá? Disposição de resíduos especiais, recuperação de áreas degradadas, de áreas contaminadas, transporte de cargas perigosas, marinas, portos, aeroportos. Todas essas atividades listadas aqui são consideradas potencialmente poluidoras, tá? E todas essas atividades, elas precisam estar cadastradas lá no Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora. Então, qualquer empresa que opere estação de tratamento de água, qualquer empresa que opere aqui, né, estação de tratamento de água, ela tem que estar lá no cadastro, ok? Então, a obrigação da inscrição, ela incide sobre a pessoa física ou jurídica que exerça alguma atividade. Como é que eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora? Se ela precisou de licenciamento ambiental, PAU, é potencialmente poluidora. Ó, participação especial da obra do lado, né? Cadê os níveis de ruído que não estão sendo respeitados? Mas, enfim, vamos continuar. Então, se passou por licenciamento ambiental, ela é uma atividade potencialmente poluidora, porque só precisa de licenciamento atividades potencialmente poluidoras, tá? E aí, tem aí, né, atividades de instalação, operação de empreendimentos, atividades que usam recursos da fauna e da flora, exploração de floresta pública e uso de recursos hídricos. Todas essas atividades aí, elas são potencialmente poluidoras. E aí, para a gente concluir, vamos falar um pouco sobre os instrumentos econômicos, né, que foi o último instrumento aí adicionado à Política Nacional do Meio Ambiente. São diversos instrumentos econômicos. A gente tem aí concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, mas eu vou falar basicamente sobre dois. O primeiro é a concessão florestal. A concessão florestal, ela tem como objeto a exploração de produtos e serviços florestais em unidade de manejo de floresta pública. Ou seja, existe uma floresta pública e é concedido a alguém, através de um contrato, explorar essa área, né? E aí a pessoa não pode explorar do jeito que quiser, tá certo? A exploração, ela é definida aí nos termos do contrato, da concessão. Você não pode tirar tudo que você quiser, a quantidade que você quiser. Tem que respeitar aí os termos da concessão, tá? É bem parecido com concessão de uso de recursos hídricos, né? Por exemplo, a Compesa, ela é uma concessionária, né? Ela tem uma concessão para explorar água, tá? Então, a concessão florestal é bem parecida. Então, ó, a história, né, da concessão florestal. Desde 2006, o governo ele pode conceder a empresas e comunidades o direito de manejar essas florestas públicas para extração de madeira, produtos não madeireiros e também para oferta de serviços de turismo, tá? Aí, em contrapartida, né, a esse direito que o cara vai explorar esses recursos, né, os concessionários, eles pagam ao governo valores que vão variar aí de acordo com
a proposta de preço apresentada durante o processo de licitação destas áreas. Então, é feita uma oferta pública, um edital público, e as pessoas concorrem para explorar aquela área. E aí, o que é interessante a gente saber? Que essa política de concessão, ela permite que os governos gerenciem seu patrimônio florestal de forma a combater a grilagem de terras, evitar a exploração predatória dos recursos, evitando assim a conversão do uso do solo para outros fins, como pecuária e agricultura, promovendo uma economia em base sustentável e de longo prazo. Então, quando você tem a concessão da floresta pública, primeiro, né, todo mundo sabe que é grilagem, né, que a galera vai lá e forja um documento, né, falsifica um documento dizendo que aquela terra pertence a determinada pessoa, tá? Rouba uma terra pública e toma posse daquela terra. Então, a concessão florestal, ela evita essa prática. Além da questão do uso sustentável, porque essa exploração, seja ela de produtos madeireiros, não madeireiros ou serviço de turismo, ela tem que ser feita com base nos termos contratuais, lá nos termos que foram postos no termo de referência na licitação. Não pode ser uma exploração predatória, tá? E aí a gente tem um outro instrumento que é chamado de servidão ambiental, né? Que ele consiste em quê? Renúncia voluntária do proprietário rural ao direito de uso, exploração ou supressão dos recursos naturais existentes em sua propriedade. Então, você tem uma terra e você vai renunciar ao uso daquela terra. Você vai colocar aquela terra em servidão ambiental. É interessante a gente dizer que a servidão ambiental, né, vou colocar, não precisa ser toda a terra, você pode colocar apenas uma parte, tá certo? Não precisa ser toda. Você tem 100 hectares, vou deixar só 50 hectares em regime de servidão ambiental, tá? E, né, não é o governo que diz, olha, você tem que colocar esta terra em servidão ambiental. Eu escolho, né? Eu quero, é uma coisa voluntária. Ela pode ser permanente ou pode ser temporária, né? Existe aí um prazo de 15 anos para renovação, pode ser renovada a cada 15 anos, tá? E a servidão ambiental, né, tá lá no artigo 9, foi aí delimitada, definida aí pela Lei 11.284 de 2006. Mas por que algum, né, proprietário colocaria a servidão ambiental, a sua terra em servidão ambiental? Então, colocaria por quê? A servidão ambiental, ela traz diversos benefícios tributários, tá? Então, isenção de imposto de renda, isenção de imposto territorial rural, benefícios de crédito, tá? Então, são vários benefícios econômicos de você ter uma terra em servidão ambiental, tá? Então, se você não pode pagar o imposto territorial, o ITR da tua terra, tu pode colocar em servidão ambiental se você não está usando, porque aí você vai garantir aí a isenção e ainda outros benefícios econômicos, tá? Essa servidão, ela precisa, não, coloquei em servidão, ela tem que ser averbada em cartório, tudo mais, tudo direitinho, tá certo? Então, esses foram os instrumentos que a gente viu hoje, né? Aí ficou aí de fora os instrumentos que não estão implementados e temos dois instrumentos extremamente importantes, que é o licenciamento ambiental e o estudo de impactos ambientais, a avaliação de impactos ambientais, que esses instrumentos a gente vai ver numa aula própria, tá?